Catecismo da Igreja Católica. Os 10 Mandamentos. Nono Mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertença. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28. São João distingue 3 espécies de cobiça, ou concupiscência: a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, conforme a tradição catequética católica. O 9º mandamento proíbe a concupiscência carnal e o 10º proíbe a concupiscência dos bens alheios. No sentido etimológico, a concupiscência poder designar qualquer forma veemente do desejo humano. A teologia cristã que lhe deu o sentido particular de movimento do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. O apóstolo Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Provém da desobediência do primeiro pecado, transtorna as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesma, o inclina a cometê-lo. Já no homem, tratando-se de um ser composto, espírito e corpo, existe certa tensão, desenrola-se certa luta de tendência entre o espírito e a carne. Mas essa luta, de fato, pertence à herança do pecado, é uma consequência dele e, ao mesmo tempo, uma confirmação. Faz parte da experiência do combate espiritual. Para o apóstolo, não se trata de discriminar e condenar o corpo, que, juntamente com a alma espiritual, constitui a natureza do homem e sua subjetividade pessoal. Ele quis tratar, sobretudo, das obras, ou melhor, das disposições estáveis, virtudes e vícios, moralmente boas ou más, que são fruto da submissão, no primeiro caso, ou, pelo contrário, de resistência. No segundo caso, a ação salvífica do Espírito Santo. Por isso o apóstolo escreve: se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Livro dos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. 1. A purificação do coração. O coração é a sede de personalidade moral. É do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19. A luta contra a concupiscência de carne passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Conserva-te na simplicidade, na inocência, e serás como a criancinhas, que ignoram o mal destruidor da vida dos homens. A 6ª bem-aventurança proclama: felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. A expressão puros de coração designa aqueles que entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente em 3 âmbitos: a caridade, a castidade ou a retidão sexual. O amor à verdade e a ortodoxia da fé. Existe um laço entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Os fiéis devem crer nos artigos do símbolo, para que, crendo e obedeçam a Deus, obedecendo, vivam corretamente, vivendo corretamente. Purifiquem seu coração. Purificando o coração, compreendam o que creem. Aos puros de coração está prometido verem a Deus face a face e serem semelhantes a Ele. A pureza de coração é condição prévia da visão. Desde já,
nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo, permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. 2. A luta pela pureza. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados, mas o batizado deve continuar a luta contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Com a graça de Deus, alcançará a pureza de coração. Pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com um coração reto e indiviso. Pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem. Com uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas. Pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda a complacência dos pensamentos impuros, que tendem a desviar do caminho dos mandamentos divinos, cuja vista desperta a paixão dos insensatos. Livro de Sabedoria, capítulo 15, versículo 5. Pela oração. Eu julgava que a continência despendia de minhas próprias forças, forças que eu não conhecia em mim. Eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente, se vós não o concedeis. Sem dúvida, o teríeis concedido a mim, se com gemidos interiores vos ferisse os ouvidos, e com firme fé pusesse em vós minha preocupação. A pureza existe o pudor. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida à paciência e à moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições de doação e de compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia, inspira o modo de vestir, mantém o silêncio ou certa reserva quando se entreve o risco de uma curiosidade doentia. Torna-se discrição. Existe o pudor dos sentimentos, como existe o pudor do corpo. Por exemplo, o pudor se insurge contra a exposição do corpo humano em função de uma curiosidade doentia em certos tipos de publicidade ou contra a insistência de certos meios de comunicação de ir longe demais, na revelação de confidências íntimas. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. As formas revestidas pelo pudor variam de uma cultura a outra. Em toda parte, porém, o pudor permanece como um pressentimento da dignidade espiritual própria do homem. O pudor nasce pelo despertar da consciência do sujeito. Ensinar o pudor à criança e adolescentes é despertá-los para o respeito à pessoa humana. A pureza cristã requer a purificação do clima social, exige dos meios de comunicação social uma informação que não ofenda o respeito e a modéstia. A pureza do coração liberta a pessoa do erotismo tão difuso e afasta dos espetáculos que favorecem a curiosidade doentia e a imaginação indecorosa. O que se costuma chamar de permissividade dos costumes apoia-se numa concepção errônea da liberdade humana. Para se edificar, a liberdade tem necessidade de se deixar educar previamente pela lei moral. Convém exigir dos responsáveis pela educação que deem à juventude um ensino que respeite a verdade, as qualidades do coração
e a dignidade moral e espiritual do homem. A boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído, combate e remove os erros e os males decorrentes da sempre ameaçadora sedução do pecado. Purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos. Com as riquezas do alto, ela fecunda, como que por dentro, as qualidades do espírito e os dotes de cada povo e de cada idade. Os fortifica, os aperfeiçoa e os restaura em Cristo. Resumindo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28. O 9º mandamento adverte contra a cobiça ou a concupiscência carnal. A luta contra a cobiça carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. A pureza do coração nos permitirá ver a Deus e desde já nos permitir ver todas as coisas segundo Deus. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, a pureza da intenção e do olhar. A pureza do coração exige o pudor, que é a paciência, modéstia e discrição. O pudor preserva a intimidade da pessoa.